Opinião, leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço Público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Dia 29, estou na dúvida, né? Acordei cedo, veio para cá, e aí a gente fica um pouco perdido no tempo e no espaço. Tá certo. Hoje, quarta-feira, como nós estamos fazendo durante toda essa semana, né, nós avisamos já na segunda-feira, das 8 às 8h30 da manhã, nós estamos recebendo aqui os candidatos a reitor da Universidade de Taubaté, que participam desse processo eleitoral em 2018. E hoje nós estamos conversando, e vamos conversar, na verdade, com o professor doutor Regis de Toledo Souza, que vai responder as 10 questões que foram elaboradas. Todos os candidatos estão respondendo a essas mesmas 10 questões, para que não haja nenhuma dúvida com relação à condução do programa. Portanto, hoje é o professor Regis quem estará conosco até às 9h30 da manhã. Professor, bom dia, obrigado pela sua participação. Vamos à primeira questão. Qual a sua visão estratégica para a Unital? Detalhe. Bom dia, ouvintes da Rádio Unital, bom dia, professores, alunos e funcionários da nossa universidade. Eu começo, Ednilson, essa resposta, essa pergunta, com um conceito, né? Quer dizer, a visão estratégica é basicamente um exercício de planejamento para o futuro. Definir um objetivo a longo prazo e definir quais são as ações que podem ser realizadas no presente para atingir esse futuro, né? Nesse sentido, a nossa chapa, minha e da professora doutora Raquel Duarte Abdala, a chapa 5, ela levanta uma questão fundamental para o nosso planejamento estratégico, que é qual o papel da nossa instituição. O que nos orienta para pensar um planejamento estratégico para a nossa instituição é o que a Unital deve fazer, né? A partir daí, Ednilson e ouvintes, nós pensamos uma gestão que ela é alicerçada em 3 eixos fundamentais, né, para a nossa estratégia. O primeiro deles é a de gestão de informação e produção de indicadores para análise, planejamento e implementação de governança eficiente, transparente e desburocratizada. Ednilson, a nossa universidade ela carece de organização de produção de indicadores. Nós não temos, né? O conhecimento produzido sobre a universidade é disperso na própria universidade. O outro indicativo da nossa gestão é a reorganização da infraestrutura física da universidade para promover sua modernização, visando a sustentabilidade, a otimização de recursos e o reconhecimento de sua dimensão urbana. Esse segundo item se articula ao primeiro, no sentido de que nós acreditamos que há necessidade de uma reorganização da infraestrutura de nossa universidade. Nós temos prédios dispersos por toda a universidade, por toda a cidade, e esses prédios não existe uma articulação entre eles e uma otimização do uso de seu espaço. Haja vista, por exemplo, a quadra D, no complexo da CTI, assim como a parte de trás que existe lá na Juta. Áreas subutilizadas, estão em degradação. Então, há necessidade de repensarmos o uso desses espaços por uma concentração maior dos nossos cursos, o que, obviamente, poderia acarretar uma redução de gastos de manutenção. E o último item dos princípios da nossa gestão é o de promover a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, visando realizar e efetivar a indissociabilidade preconizada em dispositivos legais e em instâncias externas de avaliação. Percebam, esse terceiro item também se articula os 2 itens anteriores, particularmente na produção de informações e indicadores sobre os nossos cursos, que nós também não temos e será objeto de discussão futura. Para que isso ocorra, nós criaremos o Comitê de Gestão e Estratégia da Universidade, que será coordenado pela vice-reitoria. Professor, segunda questão, qual o seu plano de ação para internacionalizar a universidade? Ednilson, o debate sobre internacionalização,
ele data do início dos anos 90, para você ter uma ideia. Com o processo de globalização, que a internacionalização da educação superior vinha se fortalecendo no panorama mundial, isso desde a década de 90. Nós temos 28 anos desde então, e a nossa universidade, infelizmente, nunca discutiu isso. Nós temos algumas ações que podem ser entendidas como pontuais acerca do tema. É um aluno que vai num convênio para um determinado país, em função de algum convênio que a universidade tenha com determinada instituição. Isso pensando na graduação, para você ter uma ideia. Então, há 30 anos, o mundo discute internacionalização universitária. Nós temos dados produzidos pela própria CAPES, atualizados, e que a nossa universidade não discute. Então, nesse sentido, pensar a internacionalização passa para nós, necessariamente, fortalecimento institucional. E esse fortalecimento institucional ele é pensado desde o ensino, e aí no nosso colégio de aplicação. Aí nós podemos pensar em preparar um aluno, que esse aluno vá posteriormente para a graduação, e essa graduação aí formar pesquisadores para os cursos de pós-graduação. E aí sim, com esse fortalecimento, nós acreditamos que criamos um caminho inicial para pensarmos em internacionalização. Porque nós temos que avaliar o que já foi feito. E, pelo que nós temos visto, o que foi feito é muito incipiente. Nós não estamos no cenário internacional. Muito menos nós temos que nos preocupar com o cenário nacional. Se nós não estamos inseridos efetivamente no cenário nacional, como pensar no cenário internacional? E eu estou considerando aqui, eu acho que é importante destacar, essa questão, a universidade na sua totalidade. É lógico que nós temos cursos de pós-graduação que têm uma inserção nacional. Haja vista a própria professora Raquel Duarte Vidala, que atua num desses cursos, e com esforço de professores, como o professor Edson Aparecida, a professora Edna Chamon, que atuam significativamente na organização e produção de conhecimento nos seus cursos. Mas isso não tem uma articulação, porque não há uma preocupação institucional com isso. Então, objetivamente, com isso, nós acreditamos que iremos fazer, primeiro, um levantamento do nosso potencial de produção. Nós temos que criar indicadores para compreendermos o que os nossos professores produzem e o que falta para eles produzirem. Consequentemente, isso nos dá um terceiro item, que é uma avaliação da qualidade dos nossos professores, e aí investimento para que esses professores possam se inserir nacionalmente, assim como seus grupos de pesquisa. E, obviamente, isso passa pela criação de objetivos claros para a Unital no que tange à internacionalização. Terceira questão, professor. O senhor avalia que o atual modelo de prática pedagógica atende aos interesses dos alunos e do mercado? Vamos lá, Ednelson. Mais um problema relacionado à nossa preocupação com produção de indicadores para a nossa universidade. Eu faço uma pergunta aos ouvintes, professores, funcionários e alunos da nossa universidade. Qual o atual modelo de prática pedagógica da nossa universidade? Mais uma pergunta. Qual o contexto de criação da atual realidade de ensino na universidade? Que tipo de análise foi feita para a mudança curricular dos nossos cursos de graduação? Se nós conseguíssemos responder essas perguntas hoje, agora, com certeza eu poderia ser muito objetivo para você e para os nossos ouvintes na resposta no que tange ao modelo de prática pedagógica. Nós não temos modelo de prática pedagógica, porque nós não discutimos modelo de prática pedagógica. Nós tivemos uma mudança substantiva nos nossos cursos de graduação, com a semestralização, que foi feita a toque de caixa em nossa instituição, e eu vivi isso intensamente, eu era diretor do departamento de psicologia. Não houve uma discussão, à época, profunda e técnica dos nossos currículos. A mudança dos nossos currículos foram feitas em função de interesses dos nossos cursos, para que cada curso, tentando manter o mínimo de condições de trabalho para os seus professores. Por exemplo, os cursos de área de humanas foram prejudicados nessas mudanças, porque nós tivemos uma redução sensível do número de carga horária das disciplinas de humanidades nas áreas de exatas e nas áreas de exatas e biociências. E essa redução ela foi numérica.
ela não se deu por uma discussão profunda sobre o que significa a semestralização e que isso impacta na vida dos nossos professores. Então, nós não temos um modelo de prática, nós temos que discutir, produzir indicadores sobre o que é nossa prática educacional. Um exemplo para isso, Ednelson e ouvintes da Rádio Unital, é que até hoje nós não temos um debate sério sobre os modelos de avaliação na nossa instituição. E isso é preocupante. Os professores, muitas vezes, ainda funcionam com a lógica de um curso anual, só que no curso semestral. Certo, professor. Quarta questão. O senhor é a favor de fechar os cursos que não dão lucro para a universidade? A nossa universidade, Ednelson, ela não é uma universidade de mercado. A Unital não é uma empresa. Ela é uma autarquia municipal em regime especial. Então, nós temos que valorizar isso. Então, a nossa preocupação, ela não deve ser em fechar cursos. Ela deve ser em compreender quais as condições atuais dos nossos cursos e como nós, a partir dessas condições, temos que posicionar os nossos cursos no mercado. Obviamente, com uma visão estratégica dos nossos cursos. Os cursos da nossa universidade, eu acompanhei isso de muito perto, eles são fechados com critérios de números meio que mágicos. Olha, o curso tem que chegar a 25 alunos. Se não chegar, fecha. 23 alunos, 20 alunos. Depende de quem está na gestão, esse número vai variando. E aí se fecha um curso. Por exemplo, o curso de serviço social, que é um curso histórico na região, histórico nessa universidade, que foi fechado durante 1 ou 2 anos, se eu não estiver enganado, e isso impactou no retorno do curso para o mercado. Entende? E você me pergunta, por que o curso foi fechado? Nós não temos uma resposta para isso. Era um curso nota 5 no ENAD. Como é que você fecha um curso tradicional de uma universidade, nota 5 no ENAD, porque ele não chegou no número mágico de alunos? Você só fecha se você não tem planejamento estratégico de recolocação desse curso no mercado de trabalho. Então, obviamente, nós não temos em vista o fechamento de cursos, nós temos em vista a análise profunda das condições atuais dos nossos cursos. Mesmo porque, Ednelson, esse fechamento de cursos é uma coisa que nos assusta muito, pelo fato que você fecha um curso e os professores que você tem no curso. Como é que você faz? Muitos dos nossos professores estão em cursos com disciplinas muito específicas. Então, você fecha um curso, você faz o quê com essa mão de obra? Perceba o quanto o fechamento de cursos nos últimos anos, tem sido feito de forma irresponsável, ao nosso ver. Porque não se pensa a universidade na totalidade, não se pensa uma colocação dos nossos cursos no mercado. Então, obviamente, nossa proposta é de fortalecimento dos cursos, não é de fechamento, é de uma análise das condições de curso. Por que, num determinado momento, em função de oscilação de mercado, os cursos têm pouca procura? Eu tenho que fazer uma análise, aí investir em captação de alunos. Professor, quinta questão. Candidato, caso seja eleito reitor, qual a sua proposta para o fortalecimento da formação dos nossos alunos, ou seja, do tripé ensino, pesquisa e extensão? Ednelson, ouvintes, professores, alunos, funcionários, nós da Chapa 5, eu e a professora doutora Raquel Duarte Abdala, pensamos o ensino na universidade na sua totalidade. Nós temos, por exemplo, um colégio de aplicação. Constantemente nos perguntamos qual a articulação do colégio de aplicação com a Universidade de Taubaté. Eu estudei no antigo colégio industrial aqui, que tinha uma função social claramente definida. Então, veja, quando eu vou discutir ensino na universidade, eu tenho que ver desde a base do colégio de aplicação até a nossa graduação. Correto? Isso, para nós, é fundamental. Qual a estrutura pedagógica de formação dos professores do nosso colégio técnico e quais as condições de formação dos nossos professores no ensino de graduação? Esse é um primeiro ponto. Segundo, qual a articulação de pesquisa, de ensino e pesquisa? Ednelson, nós não temos. Nós não temos uma articulação, por exemplo, que leve os nossos cursos, os nossos alunos de graduação, a uma continuidade
dos nossos cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu. Eu vejo pela psicologia. Nós temos um deslocamento substantivo dos nossos alunos do curso de psicologia, por exemplo, para outras universidades da região, para continuarem a sua formação. Porque nós não temos cursos de lato sensu que garantam a continuidade. Então, o aluno termina a graduação na nossa universidade, ele para. Isso é um problema muito sério, pensando a relação entre ensino e pesquisa. Se nós formos considerarmos a extensão, a coisa fica mais séria ainda. Qual a relação entre pesquisa e extensão, por exemplo? Que é uma solicitação da CAPES, hoje, essa proximidade de extensão e pesquisa. Nós não temos isso. São áreas estanques na nossa universidade. É lógico que, por conta disso, nós pensamos e temos no nosso programa, no nosso planejamento de programa, uma transversalidade na produção dos nossos cursos. Então, veja, nós pensamos a área de biociências como uma grande área de saúde e meio ambiente. Aí, essa grande área, e nessa grande área, nós poderemos fazer articulação de ensino, pesquisa e extensão. Certo. Professor, sexta questão. Caso seja eleito reitor, o que o senhor fará efetivamente em termos de reestruturação administrativa? Unir pró-reitorias, unir espacialmente departamentos, institutos? Como vai fazer essas reformas? Ednelson, essa resposta, essa pergunta para nós é de extrema importância. Nós temos ouvido muito por aí que, assim, vocês não têm apresentado alguns dados, né? E a nossa discussão é a seguinte: que dados vocês querem que nós apresentemos? Os dados que a universidade não nos apresenta? É isso? Né? Porque nós temos dados, sim. Nós temos dados, por exemplo, do projeto, do plano plurianual da universidade, né, que são indicadores da universidade para os 4 anos, que acaba agora em 2021. Que dados é esse? Nós temos esses dados. O problema nosso é de uma articulação interna da universidade para que ela possa ter um direcionamento. Isso nós não temos. Nesse sentido, Ednelson, quando temos uma questão como essa, como efetivamente nós faremos, nós já estamos fazendo. Por exemplo, que o nosso projeto ele é elaborado a partir de questionamentos de pessoas que já estarão na gestão com objetivos muito claros de reorganização institucional. Então, vamos pensar a pró-reitoria de administração e pró-reitoria de finanças. Então, nós temos um discurso de juntar essas duas pró-reitorias. Você não simplesmente junta pró-reitorias. Cada uma dessas pró-reitorias, hoje, possui procedimentos internos muito específicos, possui rotinas muito específicas, me perdoe. Então, se faz necessário um estudo dessas rotinas, das particularidades dessas rotinas, para que daí você possa realizar uma aproximação. Se não acontece o que essas últimas gestões têm feito. Sai pró-reitor, um pró-reitor assume 2 pró-reitorias e se diz que isso é economia. Não é. Porque você não muda a rotina, você não muda processo, correto? Idem, por exemplo, a discussão sobre junção de secretarias em campus da nossa universidade. Cada unidade de ensino possui uma rotina específica na nossa universidade, porque ela é uma universidade territorial. Então, nós temos que ter um diálogo dessas unidades para uma produção de rotinas unificadas, que aí sim nós podemos pensar em redução. Então, obviamente, nós temos uma preocupação e faremos isso. Tanto que os nossos pró-reitores, ao assumirem as pró-reitorias, já assumirão com esse objetivo. E já têm pensado a unificação de pró-reitorias e outras unidades administrativas da universidade. Certo, professor. Quais características da sua formação e experiência em gestão que são importantes para assumir a reitoria de uma instituição que tem o 11º orçamento do Vale do Paraíba? Ednelson e ouvintes, eu fiz um curso de gestão universitária na nossa universidade. Né? Eu e mais, na época, era um conjunto de acho que 19, 20 diretores, fizemos esse curso, e 6 terminaram o curso. Foi um curso de formação de gestão universitária de 1 ano. Ouçam, é gestão universitária, correto?
Porque a gestão universitária ela possui particularidades. A universidade é diferente de uma empresa. Correto? É bem diferente de uma empresa. Isso é importante destacarmos. Eu fiz esse curso de gestão universitária. Ao mesmo tempo que realizava esse curso, eu fui diretor do Departamento de Psicologia. E, como diretor do Departamento de Psicologia, eu tive uma experiência fundamental, que foi viver a relação, e fui durante 2 gestões, né, e que era viver a relação direta com professores, alunos e funcionários, e as dificuldades cotidianas de professores, alunos e funcionários, e ter uma experiência da desarticulação existente na administração superior. A nossa administração superior ela é descolada da realidade da nossa universidade. Correto? Então, essas 2 situações me possibilitaram formar uma compreensão de gestão sobre a universidade. Então, eu tenho experiência administrativa numa unidade de ensino da nossa universidade, que é diferente de experiência de pró-reitoria. Pró-reitor não vê a universidade na sua totalidade. Muitos dos nossos pró-reitores entendem só as suas pró-reitorias, não entendem a universidade na sua totalidade, e como gestor de unidade de ensino, você tem essa visão de totalidade. Então, eu tenho essa visão, assim como tenho uma formação específica. Também tenho uma formação na área de exatas, sou bacharel em Física e Engenheiro Mecânico, tenho uma compreensão da área de exatas, coordeno o núcleo interdisciplinar de pesquisas e práticas contemporâneas, na área de humanas, tenho conhecimento da área de humanas e trabalho na área de biociências, como professor de psicologia. Tenho conhecimento de todas as áreas da universidade. Com isso, eu não tenho dúvida de afirmar para vocês. Eu tenho competência no gerenciamento da universidade. E farei, junto com a professora doutora Raquel Duarte Abdala, na chapa 5, uma excelente gestão na nossa universidade. Professor, quais os principais desafios como gestor que enfrentará por 4 anos com a missão de resolver os problemas atuais da Unital e prepará-la para concorrer no mercado com sustentabilidade? O desafio já começou, Ednelson, né? Nós hoje estamos focados no nosso projeto para que a comunidade acadêmica acredite na mudança da universidade. Nós temos, há mais de 2 anos, desenvolvendo esse trabalho, esse projeto de universidade, e conversado com pessoas, conversado com a comunidade acadêmica, conversado com professores, conversado com funcionários, conversado com alunos. Há um descrédito da comunidade acadêmica junto à Universidade de Taubaté. Os nossos professores, os nossos alunos, os nossos funcionários estão cansados, particularmente funcionários e alunos. Então, a primeira coisa, como desafio, é fazer com que a comunidade acadêmica se engaje num projeto de mudança da universidade. Sem a participação da comunidade acadêmica no processo eleitoral e, posteriormente, mobilizada para a mudança, ficará muito difícil. Outra coisa, nós temos que alterar os processos internos da Universidade de Taubaté. Nós temos que alterar alguns elementos da nossa cultura interna. Acredita-se, e eu ouço muito dessas gestões, das últimas gestões, que a Universidade de Taubaté é intocável, que a Universidade de Taubaté é inabalável. Não dá mais para ter esse tipo de discurso. Nós necessitamos de uma outra colocação no mercado. Então, para isso, nós temos que mudar a cultura da nossa gestão, porque isso nos levou, nos últimos anos, à acomodação. Toda gestão que fica durante muito tempo no poder cria problemas internos. Então, isso nós temos que mudar. Um outro ponto, nós temos que reestruturar, obviamente, todas as nossas pró-reitorias. As nossas pró-reitorias estão desarticuladas entre elas e estão desarticuladas das nossas unidades de ensino. Os nossos diretores de departamento fazem milagre na gestão de suas unidades de ensino. Então, nós temos que articular as pró-reitorias e também articular as pró-reitorias com as unidades de ensino. E, por último, apresentar, e nós apresentamos uma visão de futuro para a nossa universidade. Só que, para que isso ocorra, temos que realizar um pacto da comunidade acadêmica. Professor, qual o entendimento frente à atual situação com relação dos servidores técnico-administrativos?
Ednelson, nós temos circulado aí a Universidade de Taubaté, né, e eu estou na instituição há mais de 36 anos. Eu nunca vi tanto desânimo nos olhos dos nossos funcionários. Volto a dizer isso. Né, por vários motivos. Primeiro, os nossos funcionários são sistematicamente desrespeitados na nossa instituição. Exemplo básico, de tempos em tempos, eles têm que fazer solicitações por cesta básica. Segundo, não há uma capacitação do corpo técnico da universidade. Não há. Consequentemente, não há uma valorização desse corpo técnico. Ando conversando com os funcionários técnicos administrativos e sempre pergunto, quanto tempo você não tem capacitação? Eu nunca tive. Há quanto tempo você está na Universidade de Taubaté? Eu estou na universidade há 10 anos, 15 anos. Imagine, há 15 anos na universidade sem capacitação. Então, na nossa proposta de trabalho, nós temos como eixo fundamental a capacitação e valorização como elementos principais para uma mudança da cultura interna. Os nossos funcionários têm que ter uma formação. Isso é foco principal. Também plano de carreira. Pronto. Professor, nós temos a última questão e a gente aproveita para agradecer já a sua participação. Nós temos que encerrar às 8h30 para começar o horário dos programas, né? Como o senhor, como reitor, irá promover a gestão da execução de cada uma das unidades orçamentárias previstas no orçamento? Veja, ouvintes, já me antecipo aqui no agradecimento, né, aos ouvintes, professores e alunos da Universidade de Taubaté. Semana passada, nós tivemos a aprovação no Conselho Universitário das leis e diretrizes orçamentárias da Universidade de Taubaté. A aprovação dessa lei se deu numa discussão no Conselho Universitário e que a lei foi encaminhada aos conselheiros um dia antes e foi aprovada no mesmo dia, no dia seguinte. Então, isso é para você ter uma ideia de como é tratado o orçamento da universidade, né? Para resolver esse problema, nós criamos um comitê gestor. E das funções desse comitê gestor é de análise institucional, implementação e avaliação de programas e projetos de gestão, consequentemente, das unidades orçamentárias. Para você ter uma ideia, nós temos no nosso plano plurianual uma lotação de verba para a manutenção dos prédios da ordem de 5 milhões ano, que dá um total, em 4 anos, de aproximadamente 21 milhões de manutenção das nossas estruturas. Isso é muito sério. O que nós estamos gastando com manutenção dos nossos prédios? Será que não se faz necessário, nesse processo todo, uma modernização dos nossos prédios com vistas a uma diminuição dos gastos que nós temos com manutenção? Então, é lógico que nós temos que fazer um estudo sério das nossas unidades orçamentárias, porque elas são definidas, como nós temos acompanhado nos últimos anos, sem discussões. O plano plurianual anterior e o atual são praticamente a mesma coisa, né? Eu me antecipo, agradeço aos ouvintes da Rádio Unital, agradeço aos professores, alunos e funcionários da Universidade de Taubaté, a você, Ednelson, a professora doutora Raquel Duarte Abdala, que está aqui, junto comigo, né? E, olha, peço a vocês que entre os dias 14 e 19 de maio, votem chapa 5. Nós nos apresentamos como uma mudança para a nossa instituição. Nós temos um projeto responsável, responsável para a nossa instituição. Discutimos esse projeto há mais de 2 anos. Então, nós não somos oportunistas que queremos agora simplesmente tomar o poder da nossa universidade. Não, nós somos professores que temos uma vida orgânica na nossa instituição. Vote chapa 5. Obrigado, nós conversamos com o professor doutor Régis de Toledo Souza. Chegamos ao final do Espaço Público, você fica agora com o programa dos candidatos a reitor da Unital. Tenham todos um ótimo dia.